difícil para mim estar aqui, né? Mas é uma honra muito grande representar o Ministério de Minas e Energia e que, construído coletivamente nos últimos quase 3 anos, nasceu e está em vias de começar a funcionar oficialmente o RenovaBio a partir de janeiro, 1º de janeiro do ano que vem. Então, falar sobre a Ásia como uma nova fronteira para o etanol é uma satisfação. Enfim, talvez nesse ambiente essas afirmações, essas explicações sejam desnecessárias, mas é bom enfatizar que para o Brasil reduz a importação de derivados, que é uma segurança energética, e certamente para países da Ásia, notadamente China, Índia, que são importadores de petróleos, também faz sentido, só para dar 2 grandes exemplos. O fomento ao agronegócio, preservando o equilíbrio com a indústria do açúcar, que também se repete em alguns locais da Ásia, e a questão ambiental, que eu acho que também está sendo bem debatida aqui no Ethanol Summit, sobre a questão da microlocalização da emissão do veículo e análise na cadeia, no ciclo de vida como um todo, né, que eu acho que tem que ter um equilíbrio. E o Brasil, acabou de ser citado, o nosso ministro Bento Albuquerque esteve na reunião do G20, junto com o ministro Ricardo Salles, lá no Japão, e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, citou o Brasil como um exemplo nos biocombustíveis, que muito nos orgulha e dá essa credencial para que a gente possa sonhar num programa além aqui nosso continente aqui, ou além Brasil. O Brasil já está no 27, mas a gente vê que a China tem o E10, a Índia está com o B15 e E10, está até mais avançado no biodiesel do que o Brasil. A gente está caminhando começando a escalada para o B15 este ano, passar para o B11, e daí a cada ano 1 ponto percentual até chegar ao B15. A Tailândia tem o B7 e o E5. A Indonésia, mais à frente, então o B20, mas no etanol está só com 3%. E a Malásia, nos 10% para os dois. Então, são países ali que são populosos, estão numa região geográfica que, enfim, tem perspectiva, tem território, tem vocação para o agronegócio também, pelo menos parte desses países. Foi mencionado aqui que o novo presidente da Índia, eleito, 2 estados aí que eu não vou agora recordar os nomes, eles foram bastante importantes na eleição, e são estados com base no etanol, no biocombustível. No painel anterior, que o Leão citou, se falou aí sobre a visita do Trump. Então, assim, há uma certa convergência para os biocombustíveis. O Sudeste Asiático sempre é uma região dos tigres asiáticos, enfim, uma região que se desenvolve numa taxa bem maior que a média mundial, e tem uma indústria de açúcar como a nossa aqui, que já passou por várias situações antes de ter o etanol como um balanceador, e agora a gente tem o RenovaBio como um programa que dá previsibilidade, dá essa tranquilidade tanto para quem investe nos biocombustíveis como para quem investe nos derivados de petróleo. Bom, aqui tem como alguém passar? Porque aqui não tem outro. Bom, foi. Bom, o mercado de açúcar tem as suas oscilações. A gente vê aí vários dos países aqui da Ásia e outros aqui das Américas, mais a Europa. E o açúcar, como eu acabei de falar antes, convive no Brasil com um mercado de etanol forte e agora com uma previsibilidade. Então, esse balanço aí pode ser, esse modelo também pode ser exportado. Então, essa perenização da indústria é importante, e a gente entende que, pela nossa experiência no Brasil, que o equilíbrio entre etanol e açúcar é importante para essa sustentabilidade no médio e longo prazo.
E esses mandatos de mistura são um avanço, vamos dizer assim, são um marco, mas um programa como o RenovaBio, ele dá uma sustentação, eu acho que muito mais moderna, inovadora, científica. A gente viu aqui nos nossos patrocinadores, 2 dos patrocinadores aqui que tiveram um vídeo antes, como tem inovação que talvez a maior parte da população desconheça. Então, já existe um futuro que chegou e nós estamos ainda vendo a foto preto e branco de algumas atividades, inclusive do setor de etanol. Bom, o mercado potencialmente é impressionante. A Agência Internacional de Energia, mais uma vez, o Fatibirol, eles fizeram uma publicação voltada aos biocombustíveis, estão colocando os biocombustíveis como um elemento importante na sustentabilidade da matriz energética mundial. A Alemanha esteve num evento em Natal sobre bioquerosene de aviação e representantes da Alemanha, e eu falei que a maior contribuição que a Alemanha poderia dar era mostrar, reconhecer a importância dos biocombustíveis na matriz energética mundial, e já houve um pronunciamento do representante lá, é claro que não é do país, mas assim, já começa a enxergar, a própria Alemanha acho que está fazendo uma reflexão sobre a sua matriz energética, sobre o papel de liderança que ela tem. Então, os biocombustíveis talvez comecem a ganhar cada vez mais adeptos ou fãs, mesmo que não possam utilizá-lo. E a gente não custa lembrar que a indústria automobilística começou na Alemanha, enfim, com carro movido a biodiesel. Então, assim como a indústria americana começou com etanol. E se fala muito na globalização, na internacionalização do etanol. Os representantes da indústria automobilística aqui já falaram da dificuldade. O Brasil é 2, 3% do mercado mundial de automóveis, mas se a gente consegue trazer junto a Ásia e Estados Unidos, que já tem uma sinergia muito grande, aí realmente passa a ter um peso bem significativo. A integração energética, né, que pode ser vista de várias formas, aí, o RenovaBio ajuda a dar segurança no fornecimento, porque a falta de energia é um problema, raramente acontece, mas ontem mesmo, domingo mesmo, teve um apagão grande na Argentina e no Uruguai, que repercute, até se fala em mexer no resultado das eleições por causa do apagão de algumas horas. E então essa segurança energética ela é fundamental. A sociedade não consegue viver mais sem ter energia continuamente disponível. A indústria automotiva é incrível como o petróleo ele cresceu, e durante muito tempo o petróleo somado à indústria automotiva era quase 50% do PIB mundial. E a gente vê a oportunidade de voltar ao nascimento da indústria automobilística e os biocombustíveis terem uma grande parceria. E aí, somando também com os combustíveis derivados de petróleo e outras soluções, enfim, o carro híbrido que está aqui embaixo, enfim, todas as soluções com célula de combustível, das diversas abordagens, a gente tem essa possibilidade de integração energética e com o agronegócio, que está na base da economia, você fala na economia primária e tal, mas assim, é a base mais sustentável que nós temos no país da economia. Tem crescido todos os anos, independente de como o nosso PIB varia. E em que nós vemos que o Brasil pode contribuir? Mostrar que surpreende muitos ainda que a gente tem 27% misturado à nossa gasolina. Estrangeiros que vivem aqui, às vezes se surpreendem que usa seu carro com 27% e talvez não saiba disso. Menos ainda sabe dos 10% do biodiesel. O etanol ainda tem uma presença. Então, o trabalho todo que tem aí, enfim, catalogado, aí tem só exemplo de algum relatório, mas assim, tem um conjunto de um acervo muito grande que pode ser mostrado como um exemplo para o mundo, para servir de base para outras coisas. A experiência do RenovaBio ainda vamos dizer assim, em implantação, mas já numa fase bem mais próxima, ela já
começa a ter a possibilidade de ser um modelo de política pública de implantação de uma matriz energética sustentável. RenovaBio ele vai além dos biocombustíveis, ele pode se tornar uma ferramenta de gestão para que a gente tenha, analisando o ciclo de vida, tenha a matriz mais sustentável do planeta, observando as peculiaridades de cada partezinha do nosso globo terrestre. A gente tem, vendo as feiras aqui que a gente frequenta, a quantidade de maquinário, a tecnologia, os serviços, o valor agregado, o exemplo aqui, mais uma vez, aqui no caso da Syngenta, aqui da Emerald. Enfim, são serviços, são tecnologias que estão disponíveis no Brasil e que podem ir para o mundo. E ter um mercado mais global de biocombustíveis, eu acho que é um salto que o gás natural está fazendo, ou fez, ou ainda está nessa transição de se tornar uma commodity global, e os biocombustíveis, eu acredito, têm tudo para fazer essa travessia. E, então, eu encerro até um pouquinho antes do tempo e agradeço a oportunidade e fico à disposição para o debate.